Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Meyer, estou aqui na Universidade Web Fenabrave. Vou falar com vocês aqui sobre climatização automotiva. A ideia dessa explanação é mostrar as vantagens, como funciona a climatização, visando, por exemplo, um vendedor para que ele possa argumentar melhor esse sistema tão legal que tem no carro e poder capitalizar em cima disso. Ok? Aqui tem um pequeno currículo meu. Você tem isso no material de apoio. Sou engenheiro mecânico, tenho uma experiência grande na área de pós-vendas. Comecei com manutenção de máquinas pesadas e passei por várias empresas. Uma frase que eu coloquei aqui que eu achei importante, do Albert Einstein, é: o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, como é que a gente vai aproveitar a tecnologia que tem no carro em benefício nosso mesmo. Certo? Então, o objetivo da climatização de um veículo. O principal motivo de ter a climatização do veículo é fazer um controle de temperatura, né? Manter um ambiente agradável para que as pessoas possam melhor aproveitar o seu veículo. Acho que todo mundo já percebeu, né? Num ambiente muito quente, no calor, a gente fica um pouco meio desanimado e tal, você tem uma sensação de cansaço, né? Se você está na sua casa, se você está no trabalho, aquela sensação de cansaço prejudica um pouco, mas nem tanto. No veículo, se você tem uma sensação de cansaço, essa sensação de sono, pode ser uma coisa perigosa, né? Porque você pode se distrair e passar por um acidente. Por que controlar a temperatura do interior do veículo? Se nós imaginarmos um automóvel, né, ele está sempre nas intempéries, está no meio ambiente, ele não está dentro de casa. Na maioria das vezes você está com ele no meio ambiente. E esse automóvel, a gente pode dizer que ele é uma armadilha de calor, né? Você está com ele no sol, o sol vai aquecer a lataria, você tem o aquecimento que vem do motor para dentro do veículo, tem o escapamento que vai também transmitir calor lá para dentro, né? Então você tem ali vários itens que vão fazer com que aquele carro sempre esteja quente. A não ser num lugar, num país mais frio e tal, é que você vai ter opção, vai ter possibilidade de o carro atingir temperatura mais baixa. Mas no nosso país, a maior parte dele, as temperaturas são bem altas, né? Então esse carro vira mesmo uma armadilha de calor, ele armazena bastante calor. E a gente tem que ter um meio lá dentro de controlar isso, né? E manter uma temperatura mais agradável, certo? O nosso corpo, ele precisa de um equilíbrio térmico, né? Para funcionar bem, para a gente se sentir agradável, o nosso corpo tem que se manter numa temperatura em torno de 37 graus, 36,5, 37. A gente pode ver a figura que tem na tela ali, mostra naquela figura a área do corpo onde a gente mais produz calor e mais joga calor fora, é a região da cabeça, né, e a região dos ombros ali, né, em função da quantidade de sangue que a gente precisa para o cérebro funcionar. Então, por isso a gente tem uma quantidade de calor maior nessa região aí. O nosso corpo, né, ele produz bastante calor, tem que fazer essa troca de temperatura, e a gente tem, como eu falei, uma temperatura legal, que a gente gosta, né, em torno de 37 graus e meio. E a gente pode ver ali, eu coloquei uma tabela para mostrar qual é o melhor ambiente para o nosso corpo. Aquela tabela tem ali valores de temperatura e valores de umidade relativa. Tá? Umidade relativa do ar é aquele que você escuta todo dia na televisão, quando a moça do tempo fala lá que a temperatura vai chover, não vai, a umidade relativa. O ar que a gente tem em volta da gente, ele tem uma capacidade de absorver umidade. Tá? O máximo que você consegue colocar no ar, em torno de 28 gramas por metro cúbico. E essa umidade vai interferir na capacidade nossa de refrigeração. Tá? Então a gente pode ver na tabela, por exemplo, o que está em verde ali, na primeira linha a gente tem uma temperatura de 19,1 e nós vamos ver lá no final umidade relativa de 69 ou 70. Essa é a umidade que a gente se sente mais confortável. Se a temperatura vai subindo, eu tenho ali 21,9 com uma umidade também entre 69 e 70. Tá? À medida que a temperatura vai aumentando, eu não consigo encontrar uma situação confortável, tipo lá, uma temperatura tipo Rio de Janeiro, 38,8, eu vou estar sempre num grande desconforto ali, né? Em função da temperatura e da quantidade de ar ali, que eu vou explicar depois como é que ele influencia no nosso corpo. Esse calor, né,
Com a temperatura mais alta, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, tem dilatação dos vasos sanguíneos, né? E você sente aquela sensação de cansaço, dificuldade de concentração e vai se cansar mais rápido, certo? Como é que a gente faz, então, o nosso corpo para regular a temperatura? No automóvel, né, para regular a temperatura do motor, por exemplo, a gente tem um sistema de arrefecimento, tem um radiador, né, que fica lá na frente do carro, tem a ventoinha, né? O nosso corpo, o nosso radiador é toda a pele que recobre o corpo. E a gente usa a pele para fazer essa troca do calor. A gente pode ver na tela ali, no canto esquerdo embaixo, eu tenho as três maneiras que a gente faz troca de calor. Por convecção, é aquela onde as mãos estão em cima do fogo ali, eu tenho aquela radiação, eu sinto a temperatura. Por condução, quando eu pego em algum objeto, ele está quente ou está frio, eu vou sentir essa temperatura. E por irradiação. Irradiação é como o Sol manda calor aqui para o nosso planeta, né? Por irradiação. O nosso corpo também vai usar essas três características físicas para fazer a troca de calor. Eu posso me refrigerar encostando numa parede, por exemplo, a parede mais fria, né? Eu vou conseguir baixar a temperatura do meu corpo. Eu posso fazer por convecção, pegando um leque, para quem é do tempo do leque, um ventilador, sentindo o fluxo de ar, eu vou fazer a troca de calor. E uma outra, que é bem interessante, que é a evaporação, que é a questão do suor. E essa característica que o nosso corpo tem de suar e fazer a refrigeração, a gente vai usar isso para fazer o ar-condicionado do carro, é uma coisa bem interessante. A evaporação eu coloco a água através dos poros, né, na pele. Essa água, quando ela evapora, ela rouba calor, ela rouba energia para poder evaporar. E aí refrigera a pele. Guarda isso porque é a função principal da refrigeração. Os fatores que influenciam, né, a troca térmica do nosso corpo, como é que a gente regula a temperatura do corpo? A gente já falou. No carro, como é que eu faço para regular a temperatura? Eu tenho ali, estou sentado no banco, né? O único meio que eu tenho ali para poder melhorar a temperatura é através da ventilação. Ou eu abro a janela para entrar mais ar, ou eu ligo o ventilador para poder ter essa troca de calor, certo? Agora, uma coisa que precisa ser feita também é regular a umidade dentro do sistema. Nós podemos ver na tela ali, tem aqui onde no canto direito, tem um desenho ali que mostra um pedaço um desenho, né, mostra um pedaço da pele, onde eu tenho o suor saindo ali. Se eu tenho pouca umidade no ar, eu consigo jogar aquela água do meu corpo mais fácil para o ambiente. Então eu tenho uma sensação refrescante. Tá? Se eu tenho uma umidade muito grande no ar, é difícil eu colocar mais água dentro do ar. Aí eu tenho aquela sensação abafada, tipo no verão. Você vai na praia, aquela umidade, você sente aquela sensação abafada. Por quê? Porque você não consegue fazer essa evaporação e baixar a sua temperatura. Ok? No interior do veículo, a gente tem que, então, tentar controlar isso. Como é que a gente pode fazer no carro, né? O que eu tenho que fazer lá dentro para que eu tenha um ambiente legal? Qual é a função da climatização, né? Ela vai ter que controlar a temperatura, a umidade, ela vai ter também que controlar o movimento do ar, porque a gente viu que no carro a opção que a gente tem melhor para troca de calor é o movimento do ar. Ela tem que renovar esse ar também, né? Eu não posso ficar com o carro fechado e aquele ar lá dentro sem fazer uma troca, porque ali vai ter um acúmulo de CO2, por exemplo, que a gente mesmo produz, e isso vai fazer com que você possa até perder a consciência. Eu tenho que ter uma qualidade do ar, eu não posso jogar lá dentro um monte de poeira, por exemplo. E eu tenho também que poder saber quanto eu estou exposto ao sol ou não, para saber quanto está chegando de radiação dentro do carro, para poder compensar isso, ok? Bom, então, mostrando aqui agora, a gente vê no canto esquerdo, eu tenho um desenho de um painel do carro e o console central. Ali dá para ver, dá para a gente ver como é que é feito o fluxo de ar dentro do veículo, para que eu consiga atingir todos os pontos do habitáculo e consiga atingir também a maior parte possível do corpo dos passageiros para poder fazer essa troca de calor, né? No canto direito, em cima, a gente vê um desenho de um carro ali, um esquema que mostra
A letra A é a entrada do ar novo para dentro do carro. O B mostra a circulação desse ar. E a letra C mostra que todo carro precisa, ou todo veículo precisa, ter uma saída para esse ar. Normalmente essa saída fica lá na região do porta-mala, atrás do para-choque eu tenho umas comportas que fazem com que o ar saia, mas ela não deixa o ar entrar. Normalmente eu tenho uma grade com uma membrana de borracha, o ventilador que pressiona o ar para dentro do carro abre essa membrana, o ar sai, mas o ar externo não entra para o veículo, ele vai entrar só pelaquela entrada principal, ok? Então, já deu para ter uma noção como é que a gente faz dentro do carro essa movimentação do ar. Agora vamos ver como é que a gente faz para produzir frio, né? Porque o ar-condicionado a gente tem que fazer o quê? Normalmente aqui no Brasil baixar a temperatura, né? No carro, a gente vê lá, eu coloquei um desenho de um motor ali para a gente lembrar que o motor, além de fazer o carro andar, ele é um grande produtor de calor para o interior do carro também, né? E esse calor que ele produz, a gente vai utilizar ele também em benefício do meio ambiente do habitáculo, tá? Como é que eu faço para refrigerar? Eu vou usar aquele princípio que o nosso corpo usa para baixar a temperatura, que é a evaporação. Quando eu pego um líquido, por exemplo, como a água, ele está em estado líquido, para que eu possa transformar ele num gás ou num vapor, eu tenho que acrescentar energia nele, tá certo? E no momento que ele está, vamos lembrar quando a gente vai aquecer água para fazer o café, por exemplo. Hoje já não se usa mais, né? Tem a maquininha, mas antigamente você botava lá a canequinha, colocava a água, ligava para que ela começasse a ferver. A hora que ela atinge aquele ponto de ebulição, onde a gente vê aquela formação de bolhas, durante aquele período em que a água está evaporando, a temperatura ali fica constante, mas tem a água está roubando, está puxando uma grande quantidade de calor da chama do fogão para poder evaporar. E essa característica de roubar, entre aspas, puxar calor do meio, é que a gente vai usar para fazer a produção de frio. Se eu usar água para fazer, por exemplo, um sistema de refrigeração, não vai ser muito legal para nós, porque ele vai trabalhar em torno de 100 graus, né? Não é uma temperatura muito agradável para nós, né? Então, foi feita uma série de pesquisas, principalmente no começo do século XX, para chegar num material que pudesse ter essa situação de mudar de estado ou de evaporar numa temperatura próxima de 0 graus, para a gente poder fazer a produção de frio, tá? E aí chegou-se à conclusão, num determinado elemento chamado diclorofluometano, tá? Esse material, hoje em dia a gente usa esse que aparece na tela, o R134, mas o primeiro a ser usado, ele foi produzido, foi descoberto por uma empresa chamada Frigidaire, que era uma empresa da GM, isso em 1926, 27, né? E ele é usado para fazer a refrigeração, porque ele evapora, ele muda de estado próximo de 0 graus. E aí a gente vai ver que é interessante para fazer o equilíbrio térmico dentro do carro, tá? Esse mesmo tipo de gás refrigerante é o que tem na geladeira, que tem no freezer da nossa casa. Bom, o que a gente precisa então para fazer a produção de frio e para poder climatizar o carro? No canto esquerdo superior da tela, tem um esquema ali que mostra algumas peças que são os atores que vão produzir o frio dentro do veículo. A gente vê primeiro ali em cinza, parece um tamborzinho, é o compressor, tá? Depois eu tenho uma tubulação, ele chega no condensador, depois eu tenho um filtro secador, uma tubulação de novo que vai para uma válvula de expansão, aí eu tenho um evaporador, certo? E a gente vê 2 ventiladores, um dentro do carro e um fora do carro. Então vamos ver como é que isso funciona. Dentro daquele circuito, eu vou colocar o gás refrigerante, que a gente já comentou brevemente, que é o R134, por exemplo, tá? O compressor pega esse gás que está a baixa pressão, por exemplo, comprime ele, eleva bastante a pressão dele, tá? E manda para o condensador. O condensador ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma mudança de estado ali. O gás que está quente vai passar pelo condensador
e aquela ventoinha, aquele eletroventilador funcionando, rouba calor desse gás e ele faz o quê? Ele muda de estado. Ele passa a ser líquido, tá? Em alta temperatura. Esse líquido, pela própria pressão do compressor, segue caminho, passa por um filtro secador para tirar as possíveis impurezas que tenham ali em função do funcionamento do compressor, da tubulação. Ele filtra as impurezas e manda esse líquido por uma chamada válvula de expansão. Nessa válvula de expansão, eu vou de novo fazer uma mudança de estado. A gente consegue fazer mudança de estado, por exemplo, de um líquido, aquecendo ou esfriando, ou às vezes só baixando a pressão. Tá? Eu consigo fazer com que ele passe de líquido para gás, reduzindo bastante a pressão. E é o que acontece na válvula de expansão. Quando o líquido em alta pressão, quente, chega nessa válvula, ele sofre uma baixa de pressão, porque ele vai entrar dentro do evaporador, e aí ele começa a evaporar. E para evaporar, como a gente já viu pelo nosso próprio corpo, eu preciso fornecer calor para aquele líquido virar gás. Ou seja, o líquido ali, ele puxa calor do ambiente para poder se tornar um gás. E é o que acontece no evaporador. O evaporador é como se fosse o congelador da nossa geladeira ou do freezer que a gente vê em casa, só que ele está dentro do carro. É uma espécie de como se fosse um radiador que você vê. O líquido passa por ali, começa a evaporar, começa a roubar calor, ele baixa a temperatura do evaporador e o ventilador de dentro do veículo puxa o ar externo, sopra pelo evaporador, ele baixa a temperatura e aí a gente vai com o ar frio para dentro do carro e consegue ter uma sensação melhor de conforto, ok? Saindo do evaporador, ele vem em direção ao compressor e o ciclo recomeça, tá? No lado direito da figura, ali na tela, nós vemos já um esquema bem parecido com o que acontece no automóvel. Tá? Nós temos lá, na parte superior, o radiador do veículo, o condensador, que fica próximo do radiador, ou fica na frente do radiador. Depois a gente vê as ventoinhas que vão fazer a ventilação forçada ali para baixar a temperatura. O circuito de gás que a gente mostrou. E ali no meio, que está em verde na tela, nós vemos os componentes, que a gente chama ali de caixa de climatização, por onde o ar vai passar, baixar a temperatura e se distribuir através do veículo, certo? Eu coloquei um segundo esquema ali para mostrar como é que faz a produção de frio, para que a gente tenha uma ideia melhor daquilo que eu comentei. Então eu tenho lá o compressor, ele pega o gás, joga para o condensador transforma esse gás em líquido, o líquido vai para o filtro, passa pelo filtro secador, segue em direção à válvula de expansão, se torna gás, passa pelo evaporador e volta para o compressor. Tá? E do outro lado ali, para ficar mais fácil de entender, o exemplo do formato bem parecido de como é que são as peças dentro da realidade, né? Então, a peça 1 é o evaporador, e a peça 2 o compressor, a 3 é o condensador, que fica lá fora do carro, lá na frente, perto do radiador, e o 4, o filtro secador. Ok? Bom, eu preciso também, nesse sistema, ter uma maneira de controlar o funcionamento, certo? Eu preciso evitar, por exemplo, que no compressor chegue líquido. Se chegar líquido no compressor, é a mesma coisa que o carro num dia de enchente, entrou dentro da enchente, o motor engole água, tem um calço hidráulico e danifica o motor. Do mesmo jeito no compressor, se entrar líquido ali em vez de gás, eu vou ter uma pane e o compressor vai ser destruído, ok? Então eu preciso de sistemas de controle. Eu coloquei ali os mais simples que a gente tem, tá? Se nós notarmos no evaporador, bem do lado dele tem uma figurinha em branco ali que mostra uma sonda de temperatura. Tá? A sonda de temperatura do evaporador, o que ela faz? Ela vai dizer para o sistema quando o evaporador atingir 0 graus. Quando ele chega em 0 graus, o que pode acontecer? O ar que está passando por ali, que tem a umidade dissolvida nele, essa água que está ali, essa umidade vai congelar, igualzinho acontece na geladeira da nossa casa lá, de vez em quando, se você não tem aquela que é
descongelante, né? Vai formar aquela placa de gelo no condensador, lá no evaporador da sua geladeira. Você é obrigado de vez em quando a desligar, esperar derreter, limpar e botar para funcionar. O evaporador é a mesma coisa. Se ele congelar, o ar não passa pelo sistema. E aí eu não tenho o benefício de refrigeração dentro do carro. Então aquela sonda, quando chega em 0 graus, ela desliga o compressor. Tá? O compressor vai deixar de funcionar para que a temperatura aumente ali, aquela água, aquele gelo se transforma em líquido e vá para baixo do carro. Tá? E essa quantidade de água é bastante grande. Tá? Só para ter uma ideia, a aviação Cometa, um mecânico lá teve a ideia de pegar o dreno do ar-condicionado do ônibus e jogar ele para dentro do reservatório do limpador de para-brisa. Tá? Eles fizeram a experiência com 10 carros e no primeiro mês, 5 mil litros de água ele economizou naquela garagem, tá? Só com esse sistema. Continuando no nosso circuito, passando o compressor, naquela seta vermelha entre o compressor e o condensador, nós temos ali o pressostato. É um elemento que vai medir a pressão do sistema, tá certo? De modo geral, para o sistema funcionar, eu tenho que ter, no mínimo, 2,5 bar de pressão no sistema. Se eu tiver menos que isso, corre a chance de ter água de líquido entrando no compressor e uma danificação. Então, se tiver mais que 2,5, você vai ligar o ar-condicionado do seu carro, ele vai funcionar. Tá? E depois, à medida que o sistema vai funcionando, né, a pressão pode subir em função do funcionamento. Quando chega em torno de 16 graus, tá, 16 bar de pressão ali no pressostato, é sinal que o sistema está com dificuldade de jogar aquele calor para fora do veículo. Então, o que é que o sistema faz? Ele liga a ventoinha para melhorar, a ventoinha que fica lá no radiador, para melhorar a troca de calor. Se a pressão continuar subindo muito, depende do sistema, em torno de 25, 26 bar, aí ele interrompe o funcionamento do compressor, porque ele não está conseguindo fazer a troca de calor, espera o sistema se acomodar e volta a ligar o compressor mais tarde. Ok? Esses estão os 2 principais sistemas de controle. Tá? Hoje em dia, mudou um pouco. Esse tipo de controle você vai ver nos carros mais simples, que tem aquele ar-condicionado manual, vamos dizer assim. Tá? Na maioria dos veículos hoje, o compressor ele é de cilindrada variável. Então, o que significa isso? É a mesma coisa que o motor. 1.0, 2.0, né? O compressor tem em torno de 100, 150 cilindradas. Tá? Existem hoje em dia compressores que variam essa cilindrada. Por exemplo, ele é fabricado para 150 cilindradas. À medida que você liga o ar-condicionado, está quente, ele começa a funcionar, ele está trabalhando com o máximo de débito de gás que ele pode fazer. À medida que o sistema vai se estabilizando, para evitar que fique aquele liga e desliga do compressor, ele tem um sistema mecânico que vai reduzindo a cilindrada dele. Ele baixa de 150 para 100, 80, 90, às vezes vai ficar com 20 centímetros cúbicos ali, só para manter a temperatura. E com isso eu não preciso ter aquela ciclagem do compressor, né? O funcionamento é um pouco mais suave. Tá? Bom, hoje a climatização automática facilita muito a nossa vida, né? Você precisa apenas regular uma temperatura ali que você se sente agradável dentro do carro, e aí o carro vai se preocupar em manter aquela temperatura que você escolheu, certo? Facilitando a sua vida. Do mesmo jeito que hoje você, vendedor, através de uma plataforma digital do Banco Itaú, pode simular e aprovar um financiamento da compra de um veículo. A gente já mostrou como é que a gente consegue fazer o calor, como é que a gente consegue fazer o frio, agora eu preciso saber como é que eu controlo essa temperatura, ok? Bom, para isso a gente tem no carro, que a gente já comentou, a chamada caixa de climatização. Eu coloquei 2 exemplos ali, né, na tela, tá? É um formato meio estranho ali, mas no seu carro isso está coberto pelo painel, que é bonitinho ali, né? Mas eu mostrei ali o mecanismo. Dentro da caixa de climatização eu vou ter uma parte fria, que vem do ar-condicionado, e uma parte quente, que vem do arrefecimento do veículo. Tá? Fica mais claro nessa figura aqui. Ó. Essa figura, imagina que eu peguei o carro de lado e fiz um corte nele. Cortei ele bem no meio ali. Tá? Aí eu vou ter uma seta amarela que mostra AE,
que é o ar exterior. Ali é aquela gradinha que você vê do para-brisa do carro, onde o ar vai entrar para o habitáculo. Logo na entrada, aquelas três perninhas, vamos dizer assim, que estão em preto ali, na verdade é uma portinhola, eu mostrei ela em 3 posições diferentes. Aquela portinhola é a que permite ou não o ar entrar para dentro do veículo. Tá? Depois, aquele tambor circular ali é o ventilador, aquela espécie de gradinha que tem ali, é o ventilador. Aí tem uma seta amarela que mostra um retângulo em verde, que é o evaporador, que é a parte fria. E depois, mais para frente, eu tenho lá radiador do ar quente, que é onde vem a água que passa pelo sistema de arrefecimento. Ali eu tenho, então, o verde, que é o frio, e o vermelho, que é o quente. No funcionamento do veículo, se você tem, por exemplo, um veículo com ar-condicionado manual, você vai, onde tem aquelas setas azuis e tem uma espécie de um triângulo ali em preto, aquilo também é uma posição de portinhola. Você mexendo no painel, onde tem aquele desenho vermelho e azul, você vai direcionar ou todo o ar frio para dentro do carro, impedindo que ele passe para o lado vermelho, ou todo o ar quente, por exemplo, impedindo que o ar frio passe. Você pode, então, ali, em função da posição da portinhola, fazer a mistura entre frio e quente para ter um ambiente mais agradável dentro do carro. Tá? Esse controle de temperatura no carro que tem climatização, que é aquele que você regula a temperatura, o próprio sistema acompanha a temperatura que o ar está saindo para dentro do carro e vai fazer a mistura ali automaticamente. Para isso, eu tenho um segundo sistema de controle, que é a medição da temperatura interna do carro e a medição da temperatura externa do carro. Ele tem um computador ali no sistema de climatização que vai ver quanto tem de temperatura dentro do carro, quanto tem de temperatura fora, e com isso ele vai saber quanto tempo tem que funcionar o compressor, qual é o débito que ele vai ter que dar de frio ali, para conseguir fazer o equilíbrio de temperatura dentro do veículo. Ok? Um outro item, ali mostrando de novo, então, como é que é o fluxo de ar dentro do carro. Tá? Esse fluxo de ar, esse controle de temperatura, existem algumas maneiras diferentes de fazer. Eu posso ter, por exemplo, aquele carro que é o ar-condicionado manual, que eu vou acompanhar ali. Eu posso ter o carro que tem o ar-condicionado automático, onde ele faz o controle de temperatura, mas o controle de temperatura é igual tanto para os passageiros, os ocupantes da frente, como os passageiros traseiros. Tá? Isso aí normalmente causa algum problema, porque o homem sente mais frio do que a mulher, então sempre dá um atrito. Para melhorar isso, o que é que eles fizeram? Eles fizeram aquele ar chamado Bizone, onde eu consigo controlar a temperatura do lado esquerdo, diferente da temperatura do lado direito. Aí o problema do casal se resolve. Tá? Mas tem também o problema das crianças lá atrás que reclamam, pô, tá frio demais ou tá quente demais. Aí eles inventaram o Quadrizone, né? Onde eu tenho um segundo evaporador, por exemplo, ali entre o banco do passageiro e entre o banco do motorista, né? Para fazer o controle de temperatura da parte traseira também, certo? Mas o princípio de produção de frio é o mesmo, é só evoluções aí para melhorar o conforto do veículo, certo? E um último item que é importante na climatização é controlar a qualidade do ar que entra para o carro. Né? Então, normalmente o veículo que tem a climatização, o ar-condicionado, naquela portinhola que eu mostrei para vocês, onde entra o ar externo, existe um filtro ali para que a poeira do meio ambiente não vá para dentro do carro. São 2 tipos de filtro que a gente encontra no mercado. Um que é um filtro de papel, tipo o filtro de ar que usa no motor, ele vai filtrar só poeira. E tem um outro tipo de filtro, que você vai ver que ele é de cor escura, ele tem entre cada folha, entre o papel ali, ele tem uma camada de carvão ativado. E esse carvão ele reage com hidrocarboneto. Então, além dele segurar a poeira, ele prende ali aquele cheiro de combustível que tem na rua, ele filtra um pouco os odores do meio ambiente para entrar dentro do carro. E esse filtro também, ele filtra a bactéria, né? E evita que você vá pegar, por exemplo, vai ter uma alergia, alguma coisa, por bactérias que tem no meio ambiente, ok? Então, dessa forma, uma rápida explanação, é como a gente consegue fazer a
climatização dentro do veículo, ok? Aí cada fabricante, em função do modelo do carro, da evolução, se é um carro de mais luxuoso ou menos luxuoso, você vai ter mais detalhes ali, mais capacidade de controle desse ambiente de dentro do carro, tá? Existem alguns veículos, por exemplo, em que tem um sensor naquela entrada de ar externo que consegue medir a quantidade de monóxido de carbono que está passando por ali. O monóxido de carbono é extremamente prejudicial para nós, né? Porque ele reage com a hemoglobina que tem no nosso sangue. A hemoglobina é o elemento capaz de pegar o oxigênio do pulmão e levar para a célula. Quando ele reage com a hemoglobina, ele forma carboxiemoglobina e você não consegue desmanchar, separar. Quando ela pega o oxigênio, a célula consegue tirar o oxigênio da hemoglobina, o CO não. Se você está num ambiente com CO e respirar, você não tem como fazer um tratamento ali. Você acaba morrendo por esse problema. Então, se o carro percebe que tem muito CO no ambiente, ele faz o quê? Ele fecha a portinhola até ele notar que você passou daquele local e volta a fazer a circulação do ar dentro do veículo. Ok? Então, é bastante tecnologia no sistema de controle do ar dentro do ambiente do veículo. Ok? E eu deixo vocês aqui com mais uma frase de um escritor. Uma máquina consegue fazer o trabalho de 50 homens ordinários, mas nenhuma máquina consegue fazer o trabalho de um homem extraordinário. Ok? Muito obrigado pela atenção, espero que isso ajude vocês no seu dia a dia aí e até a próxima. Já pensou comprar um carro novo e sair com ele todo equipado? Com o financiamento de veículos Itaú, você pode. Agora, além de financiar o veículo, dá para financiar também acessórios e serviços. Você pode instalar som, colocar banco de couro, sensor de ré, rodas de liga leve, incluir serviços de despachante, documentação, manutenção do veículo e até as revisões programadas. Com o Itaú é assim, você pode usar até 10% do valor do veículo para equipar seu carro. Financiamento de acessórios e serviços Itaú. Para quem quer um carro novo e mais equipado. Num mundo cada vez mais digital, o jeito de comprar um carro mudou e a sua forma de vender também. Por isso, o Itaú tem a melhor solução para você, lojista. A plataforma digital de veículos é o caminho certo para acelerar as suas vendas. Nela, você resolve tudo online, sem burocracia nem complicação. É tão simples de usar que você envia a proposta e em poucos segundos já sabe se o cliente foi aprovado. E ainda conta com o apoio da nossa equipe de consultores para negociar novas condições. As facilidades não param por aí. Para enviar documentos e acompanhar todas as etapas até o pagamento da proposta é fácil. É só baixar o novo aplicativo no tablet ou celular. Assim, você não precisa mais escanear os documentos. Basta mandar uma foto. Depois, é só preencher os dados para pagamento, enviar e pronto! Em pouco tempo, seu cliente já sai feliz de carro novo. Tudo na hora, inclusive aos sábados, para você não perder nenhuma venda. Sempre que precisar, você também pode consultar todas as suas propostas enviadas ou pendentes. E, se aparecer alguma pendência na proposta, você também resolve na hora, pelo aplicativo mesmo. Baixe agora e facilite seu dia. E se tiver qualquer dúvida do envio da proposta até o pagamento, ligue para a plataforma. A nossa equipe de consultores está sempre pronta para ajudar. Ganhe tempo para fazer mais negócios. Use a plataforma digital de veículos Itaú. O jeito mais fácil de acelerar suas vendas. Quando você compra um carro, já fica pensando no próximo? Então o Troca Certa é para você que adora ter um carro novinho sempre. Funciona assim: você escolhe o carro em uma das concessionárias parceiras do Itaú. Dá uma entrada de 30%. E o restante do pagamento será em 23 parcelas, que são mais baixas do que em outros financiamentos. E o melhor vem agora. Ao final do contrato, a concessionária recompra o seu carro. Com o dinheiro que receber, você paga a última parcela e dá a entrada em seu carro novo. E tudo isso sem colocar a mão no bolso. Você também pode conferir outras opções disponíveis ao final do contrato do Troca Certa. É só consultar as lojas e concessionárias parceiras do Itaú para saber mais. Troca Certa. Você de carro novo sempre.